Começam a valer hoje as novas regras do Pix. E você vai ver também. O presidente Lula prorroga por mais 2 meses a isenção de impostos sobre os combustíveis. Petrobras anuncia redução de 11,6% no preço do querosene de aviação vendido às distribuidoras. Capital da Ucrânia começa o ano sob intenso bombardeio russo. Pelo menos 5 pessoas morreram. Fãs fazem fila para se despedir de Pelé na Vila Belmiro. Tudo isso a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h03 pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, nós vamos direto para Santos, onde acontece neste momento o velório de Pelé. Nosso repórter Leonardo Félix está na Vila Belmiro e vai trazer agora as informações sobre a despedida do rei do futebol. Boa tarde, Léo. Conta pra gente como está a movimentação por aí. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela da RIF. Eu gostaria de estar aqui na Vila Belmiro, trazendo belos gols, trazendo belas coberturas esportivas, mas estamos aqui para a despedida do Rei Pelé. Um evento de renome internacional, de impacto em todo o planeta. Temos aqui membros da imprensa nacional e internacional cobrindo esse funeral. Nesse primeiro momento, temos aqui a presença em uma das tendas de familiares, amigos próximos, além de autoridades, e uma segunda tenda voltada também para ex-jogadores, ex-companheiros, um pedido pessoal do Rei Pelé antes de sua morte. Milhares de pessoas se reúnem aqui no entorno da Vila Belmiro desde as primeiras horas do dia. A Avenida Bernardino de Campos, a Rua do Canal, a Rua Dom Pedro I, todas aqui no entorno estão completamente lotadas com pessoas que aguardam para entrar aqui e poder prestar suas últimas homenagens ao atleta do século. E eu pude observar pessoas de todas as partes do país, inclusive de fora do Brasil, que vieram aqui para observar aí toda a movimentação e fazer suas orações, enfim, prestar homenagens a Pelé. Teremos aqui essa cerimônia, esse funeral, melhor dizendo, este velório, até a terça-feira, até amanhã, às 10 da manhã, sendo que, após esse velório, o caixão do Rei Pelé sairá em cortejo, em carro aberto, pelas ruas de Santos, passando pela orla, inclusive passando pela casa de sua mãe, Dona Celeste, de 100 anos, que vai poder ter aí o último contato com o seu filho. E, posteriormente, o carro segue para o sepultamento, que será fechado a amigos próximos, a familiares, e, naturalmente, a esposa também estará presente a essa cerimônia. Como eu registrei aqui no início da minha entrada, tivemos aqui a presença de autoridades de renome internacional, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, já esteve presente aqui à Vila Belmiro. Há pouco tivemos a presença do governador de São Paulo, recém-postado, Tarcísio de Freitas, e no fim da tarde, início da noite, temos confirmada a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente continua aqui na Vila Belmiro, voltaremos em breve com mais informações, e vocês podem observar que a vila está realmente ornamentada com coroas de flores enviadas em memória ao Rei Pelé, diversas faixas que revivem momentos históricos da carreira desse atleta que marcou história nesse gramado, esse gramado que ele pisou pela primeira vez em 1956 ao chegar em Santos e fazendo história até 1934, quando foi para o Cosmos, lá dos Estados Unidos. E, naturalmente, serviu de base para o tricampeonato mundial com a camisa da seleção brasileira. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui direto da Vila Belmiro, nesse adeus ao Rei Pelé. É com você, Cléber.
Tá certo, Léo. Mais uma vez, muito obrigado e continue ligado porque a gente volta ainda nessa edição com mais notícias lá de Santos com a despedida do rei do futebol. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar de economia. A partir de hoje, começam a valer as novas regras do Pix. Veja agora como vai ficar a transferência de dinheiro pelo sistema. Com as alterações, as operações do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central deixarão de ter um valor limite por transação. Será possível, por exemplo, transferir todo o limite diário disponível na conta em um único envio. Não haverá também mais limites de transferências para contas de pessoas jurídicas, como empresas, que agora será determinado pelas regras de cada instituição financeira. Outra mudança é o limite noturno. Os usuários vão poder escolher se querem que a faixa de horário que limita o valor das operações noturnas comece apenas depois das 22 horas e não mais depois das 20, como é atualmente. As outras novas regras são referentes ao Pix-Saque e o Pix-Troco. No momento, é possível sacar apenas R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 no período da noite. A partir de 2023, os limites passam para R$ 3.000 durante o dia e R$ 1.000 à noite. O Banco Central também promoveu a alteração no regulamento do Pix para facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários, a exemplo do que já ocorre com as lotéricas, e viabilizar assim o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do sistema. E olha só, no Congresso Nacional, logo após ser empossado, o primeiro ato do novo presidente foi revogar algumas medidas do governo anterior, como as regras para o porte de armas. Lula também prorrogou por mais 2 meses a isenção dos impostos para os combustíveis. O presidente da República assinou uma série de atos no primeiro dia de seu mandato. Entre as medidas estão a prorrogação da isenção fiscal de impostos federais sobre os combustíveis, a continuidade do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, e a revogação de normas que ampliaram o acesso às armas de fogo. A desoneração de impostos federais sobre os combustíveis será prorrogada por 60 dias. A medida havia sido estabelecida pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019 e teve validade até o fim de 2022. O ato assinado neste domingo prevê que as alíquotas de CID Combustíveis, PIS, PASEP e COFINS não vão incidir sobre os combustíveis como gasolina e etanol pelos próximos 2 meses. Lula assinou também uma medida provisória que permite o pagamento de R$ 600 a mais de 21 milhões de famílias que fazem parte do Auxílio Brasil. A norma não garante o pagamento de R$ 150 por criança de até 6 anos. O chefe do Executivo também assinou um decreto que reestrutura a política de controle de armas no país. O objetivo do ato, segundo o governo, é ampliar a segurança da população brasileira, com a redução do acesso às armas e munições. Também haverá a suspensão do registro de novas armas de uso restrito e as autorizações de novos clubes de tiro, até que haja uma nova regulamentação. Olha, e por falar em combustíveis, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma redução de 11,6% no preço do querosene de aviação para as distribuidoras. Segundo a Petrobras, a redução média de 11,6% já começou a valer a partir de 1º de janeiro. Os ajustes de preços acontecem todos os meses e são definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras. O combustível acumulou alta em 2022. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, em novembro, mostrou que o querosene acumulava alta de 50,8% no ano. Depois disso, a empresa reduziu o preço em 5,8% em dezembro. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira, desde julho, houve redução de 22,5% no preço do combustível. O querosene de aviação é usado para abastecer aviões e helicópteros com turbina a jato. Ele responde por cerca de 40% dos custos totais das companhias aéreas e seu preço impacta diretamente nas tarifas das passagens aéreas. As passagens aéreas, aliás, estão entre os 50 itens que mais subiram de preço em 2022. Dados divulgados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15 de dezembro,
mostram que as passagens acumularam alta de mais de 24% no ano. E o ano começa com as atenções voltadas para a economia, tanto a economia doméstica, com as contas que sempre chegam nessa época, como também a macroeconomia, já que um novo governo acaba de assumir o país. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista em finanças. Olha só, nosso entrevistado é o Marcos Sarmento Melo. Primeiro, Marcos, eu quero agradecer pela sua participação, te desejar um feliz 2023 e já começar com a primeira pergunta, que é sobre esse novo governo. O que nós podemos esperar a respeito da política econômica do governo Lula? É uma satisfação estar aqui. De modo geral, isso ao longo da campanha toda, o governo Lula fez determinadas promessas que, de uma forma ou de outra, vão precisar ser cumpridas. O que se estima é que exista um aumento dos gastos públicos. E, Marcos, esse início de ano, essa época do ano, é sempre um período que os economistas ou os especialistas em finanças como você são cobrados para fazerem projeções. E eu que vou te cobrar agora, quero saber quais as suas projeções para o PIB, por exemplo, para a inflação e também para o crescimento econômico do país, entre outros, para esse ano. O PIB é a quantidade de riqueza que um país produz ao longo do ano. Isso é muito importante porque, no final das contas, é o que vai gerar emprego, é o que vai aumentar a renda, é o que vai melhorar a qualidade de vida da população. Em 2022, o PIB ficou em torno de 5,5%. O que se espera no final de 2023 é de um PIB abaixo de 1%. Isso é muito baixo e provavelmente acaba sendo estimado por causa do aumento de gastos que deverá acontecer no novo governo, fazendo com que aumente taxa básica de juros, ou pelo menos, melhor dizendo, a taxa básica, que é a Selic, não caia tanto, e isso faz com que as empresas invistam menos, ou seja, contrate menos gente ou diminua o ritmo de contratação, assim como também os salários das pessoas. A inflação também seria esperado que fosse bem menor do que em 2022, mas, infelizmente, não é isso que deve acontecer. Desculpe uma correção, 5,5% foi a inflação de 2022. O PIB ficou menos do que isso, na verdade. E em 2023 deverá ficar em menos de 1%. E, Marcos, vamos falar agora diretamente para o consumidor. Como eu disse, início de ano é tempo de pagar contas. E esse ano as despesas devem pesar mais que nos anos anteriores? Sim, existe uma tendência de aumento de alguns impostos, alguns gastos que, de modo geral, são feitos logo no início de ano, e a palavra-chave para tudo isso é planejamento. Então, é estabelecer, identificar previamente o que deverá ser gasto, como está a sua própria renda, adiar dentro do possível aquelas compras que sejam parceladas, fazendo novas dívidas. Então, é sempre fazer planejamento. Pessoal, existem muitos aplicativos e que são gratuitos e que podem ajudar muito a organizar o seu fluxo de caixa. Então, para finalizar, você falou em planejamento. Onde as pessoas costumam a errar nesse planejamento, pela sua experiência, que você pode fazer agora um alerta até para ajudar as pessoas que nos assistem? É claro que existe, infelizmente, uma parcela da população que não tem nem certeza se vai ter comida no dia seguinte. Então, para esse pessoal, a situação é, claro, muito mais grave. Mas estamos falando para aquelas pessoas que estão no nível já mais intermediário e que, sim, têm um determinado salário ou uma renda e não tem essa preocupação toda com relação, pelo menos, ao alimento. Então, o que eu preciso fazer? Principalmente evitar novas dívidas, controlar mais o temperamento ou a ansiedade para comprar alguma coisa que seja parcelado para o futuro, dentro do possível. Economize uma determinada quantidade de dinheiro para comprar aquilo que você precisa lá na frente. E sempre que você tem uma renda, isso é importante, tem que separar uma parte, 10%, 15% que você quiser, religiosamente, e separar aquilo dali como se fosse uma poupança, como se fosse uma economia. Em qualquer lugar onde você possa aplicar. É como se você não tivesse recebido aquele dinheiro. Guarde sempre uma parte, porque o futuro acaba sempre trazendo algum tipo de emergência, alguma necessidade, e que você vai ter uma reserva para poder fazer frente a ela.
Marcos, mais uma vez eu quero agradecer pela sua participação e por essas valiosas dicas e também desejar um ótimo ano para você. Foi uma grande satisfação, um ótimo 2023 para todos. Tá, então nós acabamos de conversar com o Marcos Sarmento Melo, que é especialista em finanças. E a seguir, nós vamos trazer mais informações sobre o velório de Pelé, que acontece em Santos. É daqui a pouco, não saia daí. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, nós voltamos a Santos, onde acontece o velório de Pelé. O repórter Leonardo Félix está na Vila Belmiro e vai atualizar agora as informações para a gente. Léo, qual é a programação até o enterro, né, que está marcado para amanhã, e principalmente como está o acesso dos torcedores? Olá, Kleber. Estamos aqui de volta na Vila Belmiro. A movimentação, apesar de intensa, é tranquila. As filas estão ali paralelas às tendas que estão montadas e que abrigam autoridades, familiares e amigos, ex-companheiros tanto da seleção brasileira, no entorno ali do caixão e do corpo do Rei Pelé. Então, o calor é intenso aqui em Santos, 28 graus neste momento. Então, a dica para quem quer prestar sua homenagem a Pelé, trazer água, se hidratar, se alimentar devidamente, com comidas leves. O entorno aqui do estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, realmente está ocupada, todo o entorno com filas para realmente entrar aqui e acessar o gramado. Esse acesso é feito pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro, e a saída das pessoas que vêm homenagear Pelé é pelo portão 7 e também pelo portão 8. Para quem sai de São Paulo e quer vir aqui para essa cerimônia, esse velório do Pelé, vai utilizar o sistema Anchieta Imigrante. A movimentação de São Paulo para cá, no momento, é tranquila. No retorno, a situação é um pouquinho mais complicada, porque já é o reflexo do retorno do Réveillon, do fim de ano, das comemorações de fim de ano novo. Então, é preciso um pouquinho de paciência nesse retorno, alguns pontos de retenção no sistema Anchieta Imigrante, Kleber. E, como você falou logo no início, essa cerimônia segue aberta ao público até às 10 da manhã de amanhã, terça-feira, para depois ser fechada a familiares. O corpo do Pelé segue em cortejo em carro aberto pela cidade até o local do sepultamento, aí realmente fechado somente para familiares e amigos mais próximos. Legal, Léo. Eu agradeço mais uma vez aí pelas informações, e o Leonardo Félix vai continuar lá em Santos acompanhando tudo e ao longo da nossa programação traz mais informações para você. Bom, e em Três Corações, que aliás é a cidade mineira onde o Pelé nasceu, também estão sendo feitas muitas homenagens ao rei do futebol. Rafael percorreu 450 quilômetros da cidade de Sabará até Três Corações, ambas no estado de Minas Gerais. O motivo da viagem? Homenagear Pelé, na cidade onde nasceu o rei do futebol. De Sabará até aqui, a cidade de Três Corações, a gente gastou 450 km aproximadamente, né? Sem contar aí os desgastes que a gente teve também durante a rodovia, um pouco chuvoso também. Mas acho que vale a pena, né? A nossa vinda aqui, prestar a nossa última homenagem ao Pelé. Foi a forma mais próxima que a gente teve de estar mais próximo aí do rei, da família, de onde ele nasceu. Acho que valeu a pena aí todo o esforço e todo o sacrifício. Já Marcelo, outro fã do astro, foi até a Casa Pelé, uma réplica do lar onde nasceu o ex-jogador. Na residência, voltam as memórias de um encontro com o ídolo. Em 2012, quando foi a inauguração da casa, eu consegui vir para cá, né? Pulei o muro todo e ele me deu o autógrafo em cima da foto, depois de muitos anos. Então, eu guardo até hoje para mim, assim, é muito emocionante, eu mostro para meus filhos, eu guardo para sempre, assim.
Seu Jorge é primo de Pelé. Para ele, restam as histórias e as lembranças do parente famoso. Eu fiquei triste, eu não conversei com mais ninguém, fiquei em casa, né? Entrei pra dentro do quarto, a gente comeu aí vem as lembranças, né? Daquilo que a gente conversou, da vez que a gente encontrou, né? Então a emoção, a gente fica emocionado, né? Fica triste com a perca dessa. É uma perca tão grande, não só para a nossa família, mas para o Brasil inteiro, né? Pelé, que morreu na última quinta-feira, não será enterrado em Três Corações. O sepultamento será em um cemitério localizado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Vamos agora às notícias internacionais. O ano começa com mais destruição e mortes na Ucrânia. Kiev foi alvo de mais bombardeios russos nesta segunda-feira. A capital da Ucrânia sofreu novos ataques aéreos nesta segunda-feira, depois de um fim de semana de Ano Novo marcado por bombardeios russos que deixaram pelo menos 5 mortos. Aos primeiros sinais de um novo ataque, a administração militar de Kiev ordenou que os moradores se dirigissem aos abrigos. Os ataques russos do Ano Novo visaram as áreas centrais de grandes cidades, de acordo com a assessoria do presidente Volodymyr Zelensky. Além dos mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas. A Força Aérea Ucraniana disse que 13 drones foram abatidos na última noite de 2022 e outros 32 depois da meia-noite. Na Rússia, autoridades informaram que um drone ucraniano atingiu uma instalação de energia na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. Depois de uma série de derrotas militares, Moscou começou a atacar a infraestrutura energética ucraniana em outubro, deixando milhões de pessoas no frio e no escuro. E o ano começou com tempo bom em várias cidades do país. Mas, junto com o calor, também foram registradas chuvas em algumas regiões, como o Sudeste, o Centro-Oeste e o Norte. Vamos conferir agora como está o tempo em algumas capitais. Começamos por Belo Horizonte, em Minas Gerais. O dia por lá é de calor e chuvas rápidas. Agora faz 24 graus e a máxima chega aos 27 graus. Vemos um céu bem coberto de nuvens. Em Aracaju, em Sergipe, o dia é de calor, mas pode haver chuva a qualquer hora. Agora faz 29 graus, que aliás é a máxima prevista para hoje. Vemos um céu bem nublado e com cara de chuva. Para finalizar, falamos de São Paulo. Aqui na capital paulista o dia também é de calor, mas agora pela tarde a previsão é de chuva. No momento faz 25 graus e a máxima ainda para hoje chega aos 31 graus. Vemos na câmera ao vivo um céu azul com algumas nuvens. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais! Sucesso, muito sucesso. Ter muito dinheiro e ter muita saúde. Eu queria que as pessoas pensassem menos só em si, mais em todo mundo. Paz, saúde, prosperidade para todo mundo. Muita saúde, emprego e união. Possamos ter um país melhor, muito emprego, muita saúde, né? Economia melhor o país. Saúde, paz. Paz. Por la paz en Europa, que necessita em primeiro grau. Nossa, que o mundo fique melhor, sem violência, que todo mundo vive na paz.